Quer saber o que se passou na cabeça de cada um dos Homens-Aranha? Vem assistir esse vídeo comigo, então. Eu tenho uma pergunta pra você. Imagina que você virou um herói e decidiu abandonar a sua namorada pra seguir a sua responsabilidade como super-herói. O tempo passa e as coisas só pioram. 2 anos depois, o resultado é que a sua vida virou uma merda. Você não consegue balancear as duas vidas e agora as poucas pessoas que te conhecem estão indo embora. Mano, eu vou falar disso mais pra frente, mas antecipando um pouco aqui, eu adoro o fato de Homem-Aranha ensinar que, cara, você não tem que ser herói porque você vai ganhar muito com isso. Pelo contrário, sendo herói você vai se prejudicar pra cacete. Você tem que ser herói porque você quer ser herói, porque você quer fazer o bem. Isso daí, velho, eu acho que é talvez a maior das lições do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Sério. Quanto tempo você acha que vai aguentar essa furada? Você iria desistir logo no primeiro mês? Ou ia continuar? Porque Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... ser o Peter Parker não é moleza. Até o Porco-Aranha tem que passar por problemas na vida dele. Mas todos eles têm uma coisa em comum que faz eles seguirem em frente com a vida. Então vamos analisar a vida dos 3 aranhas do cinema e ver se vale a pena essa furada. Pro Peter do Tobey Maguire, ser o Homem-Aranha é uma bênção e uma maldição. Ele pode viver a responsabilidade de ajudar as pessoas, mas o preço dela é que ser o Homem-Aranha praticamente destrói a vida dele como Peter Parker. Cara, a cena mais marcante da destruição da vida do Tobey Maguire, no caso do personagem, né, Peter Parker, é que, tipo, ele tá saindo da faculdade, aí vem o professor dele e fala: Peter, suas notas estão caindo, o que tá acontecendo? Logo depois dele ter sido demitido, ou um pouco antes dele ter sido demitido. Mas enfim, essa sequência de acontecimentos e essa cena em específico me pegam demais, cara. O quanto que ser herói é uma coisa, tipo, é um fardo muito pesado pra aquele Homem-Aranha. E a lição que isso passa pras pessoas, né, cara? O Tom Holland é praticamente o oposto. Ser o Homem-Aranha é a parte mais divertida da vida dele. Exato. Ele está desesperado pra fazer parte dos Vingadores e isso legal. faz ele cometer uma porrada de erros. Ao invés de ter um tio pra orientar o Peter, ele passa de mentor pra mentor até que ele é forçado a tomar responsabilidade pelos erros. Olha pra mim, por favor, man. Enquanto o Homem-Aranha do Andrew... Eu sou chato comparado. Bom, se ele mesmo falou, então tá liberando. É foda, né? O Andrew Garfield ele deu o azar de interpretar a pior versão do Homem-Aranha. Sendo que entre os 3 ele é o melhor ator. E como na época a ideia da Sony era fazer o oposto da trilogia do Raimi, o Peter dele tá longe de ser o cara tonto de bom coração do Tobey. A Sony queria o realismo sombrio do Nolan. E é por isso que o vilão é um lagarto gigante com um plano inédito de transformar a cidade em lagartos. Com um hipster skatista vagabundo. Mas ele e o Tobey têm algo em comum, que é os dois causaram a morte do tio Ben. Enquanto o Andrew procurava por respostas do pai e foi embora, ele acaba virando o responsável pela morte do pai que estava ali o tempo todo. Esse filme tem cenas como essa. Você é um bom pai, tá? Pra depois que o Ben morre, o trauma e a culpa levam o Peter pra um caminho egoísta. O Tobey, querendo ganhar dinheiro pra comprar um carro pra impressionar Mary Jane, acaba afastando a pessoa que aceitava ele do jeito que ele era. Eu não quis dar lição de moral nem bronca. Eu sei que não sou seu pai. Então para de assumir esse papel. Mas enquanto o Peter do Tobias aprende a Safado lição é e segue forte, ajudando as mano. pessoas como o Miranha, deixando de ser o adolescente abobado pra ter a maturidade de dizer isso, Eu tenho pai. O nome dele era Ben Parker. o André começa a agir como vigilante por vingança. E a primeira cena que ele aparece como Homem-Aranha ele é um puta de um arrombado. É o Zé Ruela finalmente dando o troco. E quem tem que dizer pra ele cair na real é o Capitão Stacy. Ele caça um monte de criminosos que parecem todos iguais, como se estivesse atrás de uma vingança pessoal, mas ele não está protegendo pessoas inocentes, Sr. Parker. Ele causa mais problema do que ele resolve, ele age no puro egoísmo sem a menor intenção de ajudar as pessoas. Ele só vira o Homem-Aranha de verdade quando ele salva o garoto na ponte. Jack, Quando ele é forçado a agir além do interesse próprio. eu sou um cara normal. Usando a máscara como um símbolo maior que vingança. E quando ele percebe o bem que ele fez, reunindo pai e filho, que é uma coisa que ele nunca vai ter, mas ele pode ser o responsável a evitar ou causar o mesmo que ele perdeu, é aqui que ele finalmente toma vergonha na cara. Qual é seu nome? Homem-Aranha. Mas quando ele começa a entender o significado de ser responsável e resolver a bagunça do Connors, Eu dei a ele a equação que tornou tudo isso possível. Acontece que é minha responsabilidade. Eu tenho que consertar isso. é tarde demais. Os 2 filmes da espetacular cagada da Sony, isso eu passando um puta pano, são como um teste pro Peter. No meio de Goomba, duende cracudo e montagem de skate, o filme faz uma pergunta: será que esse Peter vai conseguir amadurecer? Será que ele aceita a responsa de ser o herói da cidade? Ou ele ainda quer viver o melhor dos 2 mundos e regredir ao Peter do início do filme e colocar mais gente que ele gosta em perigo? Será que ele vai manter a promessa que ele fez pro Capitão Stacy? Diz, Gwen, fora disso. Ou será que ele continua com a Gwen e assume as consequências dessa escolha? Porque ele vai continuar perdendo gente enquanto ele não amadurecer. E mesmo depois de perder a Gwen, os pais, o tio e o Capitão Stacy, ele ainda tem muito o que aprender. E enquanto ele tenta achar um jeito de seguir em frente, o que faz ele voltar é um lembrete de que o Homem-Aranha ajuda as pessoas. Às vezes até em outro universo, onde tem um Peter passando pelo mesmo que ele. Um Peter que tentou fazer a coisa certa e deu tudo errado. E ele não pode voltar no tempo e salvar a Gwen, Tem tanta coisa que eu queria ter feito diferente. mas ele pode salvar a Mary Jane. E como ele é o Homem-Aranha que mais perdeu gente na vida, ele sabe exatamente o que dizer.
Eu perdi a Gwen, a minha. Ela era a minha MJ. Eu não consegui salvar ela. Eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. Mas eu segui a vida, eu tentei seguir, tentei continuar sendo o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Porque eu sei que é o que ela ia querer, mas em algum momento eu parei de segurar a força. Fiquei raivoso. Fiquei amargo. E eu não quero que você acabe que nem eu. Porque a regra é clara. Toda gentileza tem seu preço. Pode me agradecer depois. Até agora o Homem-Aranha do Tom Holland ainda não tinha se fudido de verdade, porque ele sempre conseguia tirar o dele da reta. Ele não tem que trabalhar, ele não tem que pagar a conta. A vida dele com o Peter Parker era uma molezinha. Se ele faz uma merda, o Homem de Ferro vem e resolve. Aí se a identidade foi revelada pro mundo todo, não tem problema, o Doutor Estranho mora aqui do lado, ele pode resolver. Aí o feitiço dá errado e ele sem querer põe o multiverso inteiro em risco, e mesmo assim ele não se liga, porque ele está mais interessado em resolver o problema do jeito mais fácil. Olha, Parker, o problema não é o mistério. É você tentando viver vidas diferentes, e quanto mais você faz isso, mais perigoso fica, acredite. Do que assumir a responsabilidade. Ele ainda não entendeu que ser um Homem-Aranha é um sacrifício, e pra ele tá mais pra um hobby, onde ele enfrenta os vilões que têm raiva do Tony Stark. E ao invés de ajudar os vilões a voltarem pra casa, de novo ele prefere o caminho mais conveniente, que é se livrar deles o mais rápido possível. Peraí, você... Não, man, sério, isso não é problema meu. Às vezes esse moleque é mais maduro do que um adulto. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. E às vezes ele entrega paçoca bonita. Você é inteligente, só que é trouxa. Agora os seus amigos vão morrer. E essa cena é o que faz o Tony se impressionar com o Peter. Até agora tudo que aconteceu com ele foi por causa desse incidente aqui. E desde então boa parte do arco do Tony Stark vem dele tentando aprender a resolver os erros do passado. E ele mal consegue chegar lá. A grande ideia dele de colocar uma armadura em volta do mundo levou ao Ultron e depois ao Acordo de Sokovia e uma surra do Capitão América. Daí aparece um guri que, apesar de ele ser muito ingênuo, ele entende que o certo é ajudar as pessoas. E ele está a anos-luz de maturidade do Tony. E é claro que ele vai apadrinhar o Peter. Não porque ele é um gênio, mas porque ele vai fazer a coisa certa no final. Mas Tony Stark não é tio Ben, e ao invés de ele dar pro Peter a frase motivacional, ele dá uma armadura e um óculos que ordena drone assassino, transformando ele no Garoto de Ferro Júnior. Esse Peter ele vive com todo o poder e zero da responsabilidade. E a história dele não tem consequência nenhuma. É quase como se o filme estivesse construindo um momento pra jogar tudo na cara do Peter. Mas que truque interessante. E se veio um Homem-Aranha pra ajudar o Peter, também veio o vilão que vai fazer ele entender isso de uma vez por todas. Você não sabe do que tá falando. Eu fiquei assistindo você pelo fundo dos olhos covardes do Norman, lutando para ter tudo o que você quer, enquanto o mundo tenta fazer você escolher. Enquanto ele educa o Peter na base da porrada. Pela segunda vez. Você tem força para ter tudo, mas é muito fraco para pegar. Da última vez que o Duende atacou a Tia May, foi só um aviso pra intimidar o Peter. E agora ele não tá tentando recrutar o Homem-Aranha. Dessa vez é pessoal. E como o Peter do Tom nunca lidou com um psicopata assassino como o Duende Verde, esse é o resultado. O Duende Verde praticamente forçou esse Peter a virar o Homem-Aranha. Você tentou me consertar. Agora eu vou consertar você. E mesmo assim ele ainda não se ligou. Você fez certo. Não é minha responsabilidade, May. E é uma pena que teve que chegar até aqui pra ele finalmente perceber que parte dessa responsabilidade é você ajudar um vilão que vai destruir a sua vida. Mas talvez não tenha sido tudo em vão. Ainda dá pra ouvir a voz dele na minha cabeça. Até depois de machucada, ela falou que a gente fez a coisa certa. Ela falou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peraí, como é que você sabe disso? O tio Ben disse isso no dia que morreu. Talvez ela não tenha morrido por nada, Peter. E agora que ele sabe que não tem escapatória, e pra ser o Homem-Aranha ele tem que passar pela perda pra poder entender o que significa responsabilidade, tá na hora de pôr isso à prova. Ela estava lá por sua causa. Eu posso ter dado golpe, mas você... Foi você que matou ela. E qual que vai ser a escolha? Vingança ou responsabilidade? E nada melhor do que terminar o arco do Tom, o Homem-Aranha que precisava da ajuda de todo mundo, fazer o sacrifício onde ele é o único que sai perdendo. E assim como o Tobias, ele também tem a maturidade pra dizer não pra tudo que ele mais queria. E agora... Mano, o Duende Verde é claramente, tipo, o melhor dos vilões de Homem-Aranha, pô. Isso é muito foda.
Pra falar a verdade, eu gosto muito do Venom também, eu gosto muito do Octopus, eu gosto do Homem-Areia também, que não deve ser Homem-Areia o nome dele, mas eu gosto do cara lá com poder de areia. Mas, pô, o Duende Verde não tem como, mano. Especialmente pela dinâmica envolvendo o filho dele e tal. Ele perdeu tudo. A vida fácil, a armadura, Tia May. E mesmo assim, isso não impede que ele continue fazendo a coisa certa. Que ele continue sendo o Homem-Aranha. Tá beleza, mas se ser o Homem-Aranha só traz sofrimento, não importa qual é a versão, então pra que fazer isso? Essa é a pergunta que o Homem-Aranha 2 tenta resolver. O primeiro filme do Homem-Aranha é sobre identidade. É o Peter descobrindo quem ele é. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Ele aceita a responsabilidade mesmo sem saber muito bem o que isso significa e abandona a vida que ele sempre quis com a Mary Jane pra viver uma vida de responsabilidade. E valeu a pena? Não! Mano, é isso que eu falo, velho. Olha o quanto que o cara foi humilhado, tá ligado? Essa lição é muito boa, velho, pra criança, adolescente e tudo. Mostrar que, mano, ser herói você não pode ser pelas consequências boas, não, velho. Você tem que ser levando em conta as consequências ruins também. Porque geralmente um herói mais se ferra do que se beneficia com a situação dele. Porra nenhuma. Praticamente tudo de ruim na vida dele acontece porque ele é o Homem-Aranha. E ele não tem a menor ideia do que fazer. Então, por que ele continua se punindo quando a promessa que ele fez pro tio Ben só traz problemas pra vida do Peter? É a culpa? Depois da morte do tio Ben, o Peter se isolou. Ele é praticamente um estranho no meio de todo mundo que ele conhece. Ele não pode ser honesto com o melhor amigo, porque ele odeia o Homem-Aranha, e ele fez uma promessa pro Norman. Não conte ao Harry. Mesmo querendo, ele não pode ficar com a Mary Jane, porque ele não pode pôr ela em risco, isso seria egoísta. Mesmo ela dando sinal, seta, pisca-pisca, eles não podem ficar juntos. E o pior de tudo, ele ainda deixa a Tia May se culpando pela morte do tio Ben. Se eu estivesse diante do responsável pelo que aconteceu, eu não sei o que faria. E como ele não pode ser honesto com ninguém, a única coisa que sobrou foi ser o Homem-Aranha. E mesmo que ele não goste, talvez seja o único jeito de resolver as coisas se ele simplesmente se punir sendo o Homem-Aranha, no meio da culpa e a vergonha que ele sente por ter decepcionado todo mundo. Até o ponto que ele conhece o Otto, o cara que supostamente entendeu como balancear a responsabilidade de ajudar as pessoas. Inteligência não é um privilégio, é um dom. E deve ser usada para o bem da humanidade. E a vida amorosa com a coisa querida. E quando o Peter vê isso, ele tem uma pequena esperança de ter o mesmo. Mas enquanto o Peter é um deprimido otimista, o Otto é um egocêntrico. O poder do sol na palma da minha mão. Fica difícil de ver entre o carisma do personagem que ele é meio arrogante. Tem certeza de que pode estabilizar a fusão nuclear? Peter, o que nós conversamos na última hora e meia é o trabalho da minha vida. Claro, eu sei as consequências de um ínfimo erro de cálculo. E num erro de cálculo, ele passa de um cara que tinha tudo pra um vilão desesperado. E depois de ver o mentor perder tudo bem na frente dele e virar um vilão, e ainda tomar a culpa por isso, perder a mulher que ele ama e ser esculachado pelo melhor amigo, chega uma hora que ele não aguenta mais. E é por isso... Oh, não. Não! Os poderes dele param de funcionar. E mais uma vez ele tem que encarar o tio Ben. Mas achei que aprendera o que é responsabilidade. Você não sabe como me sinto. Que super-herói olhou pra própria vida e percebeu que ela é uma merda? Peter, sempre falamos de honestidade, igualdade, justiça. Muitas vezes eu esperava que tivesse coragem para trazer esses sonhos para o mundo. Não posso mais viver os seus sonhos. Quero viver a minha vida. Não dá pra viver duas vidas, e tá na hora dele escolher qual delas vale a pena viver. Não tem como ele se torturar mais como Homem-Aranha pela culpa do que aconteceu com o tio Ben. Ele tem que abandonar essa parte pra ele poder finalmente ser feliz. Não, tio Ben. Eu sou só o Peter Parker. Não serei o Homem-Aranha. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais curto esse aí, hein? Pois é, a gente foi da cena que é a definição do Lex Luthor pra cena mais feliz do filme. E supostamente todos os problemas do Peter acabaram, né? E ele finalmente pode curtir a vida. Porra nenhuma. A Mary Jane ainda vai se casar, a criminalidade só aumenta, e a Tia May ainda continua se ocupando pela morte do tio Ben. E não é só a culpa que atrapalhou a vida do Peter e do Homem-Aranha, foi o segredo que ele vem guardando, e depois de 2 anos, ele finalmente revela a verdade pra Tia May, que ele foi o responsável. Eu ganhei o dinheiro e o cara não quis me pagar, e ele foi roubado. O ladrão correu na minha direção. Podia ter parado ele, mas eu queria vingança. Ele queria um carro. Tentou pegar o do tio Ben. O tio Ben aí, ó, disse não. Aí ele atirou. O tio Ben foi morto naquela noite por ser o único que fez a coisa certa. Eu tentei te contar tantas vezes. Eita, olha aí.
brutal. E mesmo sem os poderes, ele ainda continua ajudando as pessoas. E ele ainda fica mal porque ele poderia ter salvo mais uma se ele ainda estivesse com os poderes. Um pobre coitado ficou preso no 4º andar. Não sobreviveu. Então, se antes ele se culpava porque ele não conseguia viver a vida com o Peter Parker, agora ele se culpa porque ele não pode salvar as pessoas. Eu não devo ter aquilo que eu quero ter. O que preciso? O que é que eu tenho que fazer? Então ele voltou pro início do filme, sem saber o que fazer, até ele ser lembrado de que as pessoas podem ser gentis, e depois de perder... Aí, ó, essa aí... Sem saber o que fazer, até ele ser lembrado de que... Essa que deveria ser a que ele ficou junto, velho. A Úrsula sempre esteve lá, desde o começo, apoiando ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Sempre com seu humilde biscoitinho, seu humilde copo de leite, ajudando e motivando ele a seguir em frente. Mano, ela que deveria ter ficado com ele, beleza? Tá aí, soltei o hot take pra vocês. Pessoas podem ser gentis, e depois de perder todas as esperanças, a Tia May faz ele seguir em frente. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Eu somente fatos. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. O Homem-Aranha fez isso pelo Henry. Ele quer saber para onde ele foi. Ele precisa dele. E a verdade só melhorou a relação entre os dois. E a culpa pela morte do tio Ben não é algo que está no caminho dos dois. Eles podem seguir em frente. E depois de forçar os poderes a voltar, se tem uma coisa certa nessa trilogia é essa. Mexeu com a coisa querida, o bicho pega. E agora ele não está mais guiado pela culpa ou porque é o certo a fazer. Ele escolheu ser o Homem-Aranha. Enquanto ele luta contra o Dr. Octopus na melhor cena de ação de todos os tempos, onde ele tem que enfrentar o Dr. Octopus enquanto ele salva as pessoas e depois ele tem que parar um trem. E não tem simbolismo maior que ser o Homem-Aranha um sacrifício quando ele é rasgado ao meio tentando parar um trem. Mas afinal de contas, qual é o porquê do Peter fazer isso? Tá bem aqui? São as pessoas. Não só elas retribuem o favor salvando o Peter, e não é a primeira vez que elas fazem isso, mas elas guardam o segredo dele. Não vamos contar pra ninguém. Durante 1 hora desse filme, o Peter só se fudeu. Ele sabe que a vida dele poderia ser muito melhor se ele só desistisse dessa porra de ser um Homem-Aranha. Mas mesmo assim, ele escolhe ajudar as pessoas arriscando a própria vida e a identidade. Porque elas precisam do Homem-Aranha. Que bom que você voltou, Homem-Aranha. E é por isso que vale a pena. Não vai ser fácil, mas dá pra ter um pouco dos dois. A trilogia do Sam Raimi, o Peter passa o tempo todo sofrendo. Ele vê tanta coisa ruim acontecendo que isso provavelmente destruiria a vida de qualquer outro ser humano. Mas apesar das tragédias, o dilema dele em todos os filmes e de todos os Homens-Aranhas é tentar seguir em frente apesar de todas as perdas e aprender a ser uma pessoa melhor e um Miranha melhor. Ao invés de parar o Otto na base da porrada, ele acha um jeito de ajudar ele relembrando quem ele é. Um dia me falou sobre inteligência. Me disse que era um dom que devia ser usado para o bem da humanidade. Não um privilégio. Essas coisas o transformaram em alguém que o senhor não é. Não dê ouvidos a elas. Era meu sonho. Às vezes, para fazer o que é certo, devemos ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Perdoando o assassino do tio Ben. Eu fiz coisas terríveis também. Eu te perdoo. E é por isso que depois de ver o melhor amigo se sacrificar pela coisa certa, é fácil pra ele fazer isso daqui. Mesmo que custe a própria vida. Porque eles são assim. A gente é assim. E graças à ajuda um do outro, todos eles conseguiram uma segunda chance. No fim do dia, o Homem-Aranha e toda a mensagem do personagem ela é direcionada para jovens dinâmicos que fumam pendrive. Mas esses filmes não escondem o quão merda a vida pode ser. Lidar com a perda e ter que se virar, ser pobre até dizer chega, decepcionar as pessoas que você gosta, mesmo quando você não tem a menor ideia do que você tá fazendo, é a sua responsabilidade de achar um jeito de seguir em frente. E que o importante é fazer a coisa certa porque vale a pena. Como o grande Sam Raimi disse. Good stories show us the way. They show what is possible. And that's why I like this story so much, because this character is conflicted. He wants to be happy, but he wants to do the right thing. And it shows how you can take this journey as you mature and maybe have a little bit of both. Esse é o Peter Parker. Ele é um de nós. Só um cara tentando fazer a coisa certa. Colocando a vida dos outros antes da sua e tentando ajudar. E ao mesmo tempo sendo punido por isso. Mas se tem uma cena que realmente mostra o sacrifício que é ser Homem-Aranha, às vezes até quando parece injusto, é esse aqui. Onde a escolha é simples. Ou o Peter salva a Tia May, ou o resto da cidade. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho.
Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O Ben também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Durante todo o jogo, tudo que o Peter fez foi ajudar as pessoas, num ponto que até pombo esse cara coletou. Raramente ele conseguiu balancear a vida entre o Homem-Aranha e Peter Parker. Na primeira cena do jogo, ele já tem que fazer uma escolha entre pagar o aluguel ou ir atrás do Fisk. Ele tá o tempo todo tentando fazer a coisa certa e adivinha só, o Martin Lee vira um assassino, o Otto vira um monstro que dispara um vírus que infecta a cidade toda, ele trai e quase mata o Peter. E olha que beleza, a cidade foi salva e o Peter perde 2 mentores numa porrada só. E mesmo assim, depois de tudo, esse fela da puta acha um jeito de seguir em frente e dar um sorriso no final. E agora que você viu a furada que é, você gostaria de ser o Homem-Aranha? Eu sei que eu tô fora. Enfim, o vídeo terminou já e é isso, gente. Basicamente, cara, a beleza do herói Homem-Aranha é mostrar que, cara, ser um herói é uma coisa foda. Todo mundo tem que querer ser herói, porque é essa a decisão que o personagem toma. Só que você tem que ser um herói sabendo, tendo em mente todas as consequências disso. Ser um herói não vai ser uma coisa fácil e especialmente não vai ser uma coisa legal. Você não pode considerar que vai ser uma coisa legal. Considere, cara, que é uma escolha difícil. É um fardo pesado, mas ao menos é um fardo pesado que vai te recompensar no final. Te recompensar com o quê? Riqueza, glória, esse tipo de coisa? Não, não, cara. Vai te recompensar com felicidade. Você vai se sentir feliz de saber que ajudou os outros. É isso, velho. Eu acho que eu seria o Homem-Aranha sim. Só não sei se eu aguentaria, mas sim, eu escolheria ser o Homem-Aranha. O que vocês escolheriam? Deixem um like aí, se inscrevam no canal e é isso, rapaziada. Live todo dia às 8 na Kik, vamos lá.